o Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infectado de rãs, elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Orem ao seu Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: Tua é a honra em dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixaram a ti as tuas casas e os teus conselheiros e a teu povo. Sobraram apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e, quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó e toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois que o Senhor disse a Moisés: Levanta-se bem cedo e apresente-se ao Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gosém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se abrirá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e a casa de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecêssemos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 13 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e o teu povo. Mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó
seus conselheiros e o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também desta vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, deixe diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que lhe me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que, em toda a terra, não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam os céus em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gosém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde.
Assim Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu a mão ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó, e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor e o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, todas as vegetações e todos os frutos da terra. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o Egito, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos.
Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saiam da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais virei a tua face. E aí, pessoal, tá gostando aí? Tá acompanhando direitinho? Não tá pulando nenhum vídeo? Se você pulou, não tem problema, você pode voltar, tá assistindo os outros passados, porque aqui a gente coloca vídeos de 10 a 15 minutinhos aí, tem vezes que tem uns capítulos maior, né? Chega até uns 20 minutinhos, mas é todo dia. Então, você não precisa ficar vendo correndo, sai pulando do primeiro para o último. Pode voltar, você pode assistir 1 hora, 2 horas por dia, até você acompanhar a gente e a gente seguir todo dia lendo um pouquinho a palavra, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like aí se você está gostando, compartilhe para seus amigos, vamos todo mundo ler a Bíblia, beleza? Então, até amanhã e fique com Deus.